Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, do ponto de vista da política interna do Brasil, o senhor avalia que essa situação da Venezuela pode ter influência aqui? Olha, eu agradeço a pergunta. De fato, eu não costumo comentar assuntos de política exterior, mas nesse caso tem um ângulo particular que merece ser mencionado. Em princípio, o assunto da Venezuela não é daqueles assuntos que vai mobilizar a população brasileira, nem ter uma influência maior na correlação de forças entre, vamos dizer, governo e oposição, etc. Porém, todo cuidado precisa ser tomado para que a situação que se vive no país vizinho não acabe resultando num conflito militar que possa envolver o Brasil. A gente está passando nesse momento por uma etapa em que o Brasil, junto com os países do Grupo de Lima, definiram esta semana que qualquer hipótese de intervenção militar está descartada. No entanto, a gente precisa considerar que o governo dos Estados Unidos não descartou essa hipótese. Eu considero que a possibilidade que isso venha a acontecer neste momento é muito baixa, mas é importante que os nossos ouvintes saibam que o conflito militar é algo que precisa ser evitado a qualquer custo, porque qualquer conflito militar entre mais de um país envolve situações que você sabe como começa e nunca sabe como termina. Então, a ciência política ensina, né, que as situações, apesar de serem muito ruins, sempre podem ficar pior. E o pior, no caso, de haver como eu disse antes, um conflito entre forças armadas de diferentes estados. Então, essa definitivamente é uma posição que a sociedade brasileira, a opinião pública brasileira precisa firmar que não aceitará nenhum tipo de ação que possa levar a um conflito militar envolvendo o Brasil. E só nos cabe também torcer para que a mesma coisa ocorra nos Estados Unidos e o governo norte-americano também seja levado a descartar essa opção, coisa que ele ainda não fez. E essa situação ainda pode perdurar, professor? Todos os sinais são de que essa situação vai levar um bom tempo para se resolver, porque o país está dividido, né? A Venezuela está dividida e tá aqueles que defendem o atual governo, aqueles que atacam. Para nosso desgosto, essa divisão se radicalizou a um ponto que os canais de comunicação entre governo e oposição estão completamente cortados e, na verdade, embora isso hoje seja mais expressão de desejo do que uma realidade, o que seria melhor é que houvesse o restabelecimento, né, de um diálogo e que, a partir desse diálogo, fosse feito um acordo, que evidentemente a situação do jeito que ela está não convém à sociedade venezuelana. Portanto, o interesse maior, o interesse geral, é que haja um acordo, possivelmente com a realização de alguma forma de consulta popular, eleições, plebiscito, alguma coisa assim, que pudesse produzir uma solução política e não, evidentemente, uma solução armada ou militar. É claro que o melhor também seria que o Brasil contribuísse para esse tipo de diálogo. Nas últimas semanas, a posição do Brasil tem se radicalizado numa direção mais de apoio, do Brasil enquanto seu governo, né, seu Estado, não necessariamente a sociedade, de apoio à oposição. Como eu disse, isso tende a perdurar e, portanto, retomando o que eu disse no começo da nossa conversa aqui, de uma coisa a sociedade brasileira não pode abrir mão, que em hipótese alguma haverá qualquer forma de intervenção militar ou qualquer ação que possa levar a um conflito militar entre Brasil e Venezuela. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Eu é que agradeço e até semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer.